Paz Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição de número 10 da Revista dos Adultos, que tem o título A Promessa do Espírito. Tem um trimestre aí, o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Dando continuidade ao estudo sobre o Evangelho de João, que na última lição falamos então sobre o caminho, a verdade e a vida, que se encontra em João 14. Nessa parte do Evangelho a gente vê Jesus consolando os discípulos, então já desde o capítulo 14, final do capítulo 13, a gente já vai dizendo que iria, para o Pai, ou seja, ia se cumprir, o plano, a sua missão aqui na Terra de ser entregue por nós e morrer em nosso lugar. Então, ele já começa a consolar os discípulos, que não turbasse o coração, já faz importantes promessas, de que iria preparar lugar na casa do Pai e voltaria para nos buscar. Para onde ele estiver, estejamos nós também. E, dando continuidade a esse tema, ele também faz a promessa a respeito do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é esse o assunto da lição de hoje. A revista que estamos estudando ela é comentada pelo pastor Helenay Cabral. O textuário diz o seguinte: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Então, esse textuário já é um texto complexo, que a gente vai ver aqui, que não se refere aqui talvez à promessa em si, mas uma ação que Jesus faz, carregada de um teor simbólico, que nós vamos estudar mais à frente, e é um ponto realmente que a gente discorda do comentarista também, como tenho visto alguns vídeos também na internet, alguns professores têm uma outra interpretação. Mas a verdade prática, a gente vê que até também vai para um outro caminho. Diz assim: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Então a gente vai ver que essa promessa se cumpre em Atos e realmente o Senhor agora dota a igreja de poder, de revestimento de poder, para que pudesse ser testemunha de Cristo na Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E essa promessa ela não se restringe àqueles dias, ela tem continuidade. No próprio livro de Atos a gente vai ver que ela vai se repetir, além do Pentecoste, ela se repete também em diversas ocasiões e continua até hoje, louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai ver que difere um pouco então de João 20, 22. Daqui a pouco a gente chega e vamos tentar elucidar melhor esse texto. O texto bíblico se encontra em João 14, 16 a 18, o verso 26, capítulo 16, versículos 7, 8 e 13, e capítulo 20, versículos 21 e 22. João 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Em João 20, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Os objetivos da nossa lição serão analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João, investigar o fato que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus e evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecoste. E a introdução diz o seguinte: nessa lição vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. E em seguida estabeleceremos uma ligação entre
essa visão regeneradora da promessa do Espírito Santo em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Glórias a Deus. E o primeiro tópico, a promessa do Pai. Primeiro subtópico, Jesus enviará o Consolador. Então, como estamos vendo, o Senhor está preparando ali o coração dos discípulos, animando eles, e dando a eles, importantes promessas. Uma é de que ele iria preparar lugar, que ele iria para o Pai, mas voltaria e nos levaria. Então, a promessa do arrebatamento. E outra é que ele não ia deixar a igreja órfã, mas ia, ao chegar lá, enviar o Consolador, o Espírito Santo. Outro Consolador, como veremos aqui na lição, que significa outro igual a ele. Então, outro semelhante a ele, para continuar uma obra que ele já fazia. Então, o que ele fazia aqui na terra, o Espírito Santo agora ia tomar o seu lugar, ia fazer de forma mais abrangente, por não ter mais a limitação agora do corpo. Jesus tinha uma limitação nesse sentido, enquanto carne, enquanto homem, ele não podia estar em todo lugar, não era onipresente. Ele não deixou de ser Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, ou seja, ele se limitou para poder se tornar carne, louvado seja o nome do Senhor, mas continuou pleno Deus e pleno homem. E nessa promessa ele ainda diz, que voltará outra vez, como nós lemos aqui no texto bíblico, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, embora ele deixou o Espírito Santo, ele também promete voltar. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos, ele vos dará outro Consolador, versículo 16. Este Consolador é o Espírito Santo, que habita convosco e estará em vós. Então, além de habitar, vai estar em nós, ou seja, nós somos templo e habitação do Espírito Santo. No capítulo 16 é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, versículo 8, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, aqui se refere ao ato da salvação, que é o Espírito Santo que nos reaviva, para que a gente possa ter, inclusive, o livre arbítrio restaurado a ponto de escolher Deus. O Espírito Santo nos convence e nós damos uma resposta positiva à graça, ou negativa, porque nós não cremos que a graça é irresistível, mas os homens existem e negam esse convite da graça. Mas é o Espírito Santo que nos convence, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vai ver que tanto o Consolador atuaria nessa área da salvação, como também na capacitação de poder. Então, o segundo subtópico vai falar sobre o Consolador. Na palavra grega traduzida como Consolador é Parakletos, ou Paráclitos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um Paráclito assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como assistente que auxilia em momentos importantes, E juridicamente seria o assistente da defesa, Ele não é um promotor que vai acusar, ele é aquele que vai nos ajudar na defesa, Com o próprio Jesus. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tens um advogado, Jesus Cristo. Também Jesus é relacionado a esse termo, Paráclito. O Consolador, às vezes, é uma tradução que não abrange todo esse significado, daquele que está do lado, daquele que nos ajuda. Na promessa também dizia que ele ia nos ensinar, ia nos fazer lembrar toda essa graça que o Espírito Santo opera na vida do crente, aleluia, conforme Jesus também fazia. Então é um outro semelhante a ele, ou seja, para dar continuidade à obra que Jesus já fazia. Glórias a Deus. A expressão outro Consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego halos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. João 14,16. Era outro semelhante, era outro igual a ele. Glórias a Deus. Então, com o mesmo poder, com a mesma glória, subsistente, as três pessoas numa só divindade. Então, o Pai e o Filho e o Espírito Santo demonstra que a individualidade é outro, halos, esse termo grego, significa que era outro igual, da mesma natureza. Louvado seja o Senhor. Se fosse héteros, aí seria diferente, mas halos, que significa que tem
sentido de igual. Não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos, presente em João 14,18, é ópanos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto, né? Então, cumprindo a promessa, o Messias tão esperado, né? Agora morreu. Então, era algo chocante, algo traumatizante para eles. E Jesus, então, está dizendo que iria enviar, né, o amigo, o Paracleto, aquele que estaria do lado deles, fazendo o papel de Cristo, nesse aspecto, né, do Consolador. Não foi por acaso que o nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. João 13:33. Nesta relação pessoal entre Jesus e seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados, né? É claro que Jesus instruiu que eles padeceriam, né, sofreriam perseguições, seriam maltratados, né, mas eles nunca iam estar só. Glórias a Deus, né? Então Jesus estaria com ele por intermédio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, e eles já haviam sido bastante instruídos sobre isso, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Segundo tópico, o Espírito habita os discípulos. Então, nesse segundo tópico, a gente vai distornar um pouco da interpretação do comentarista, né? Claro que o comentarista também, ele pega emprestado, né, de um estudo que a Bíblia de Estudo Pentecostal, né, Donald Stamp, né, mas a gente vê que nem todos os autores, né, nem todos os estudiosos concordam com essa linha de interpretação. João 20:22. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, nosso Senhor apareceu, ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontra os versículos 21 e 22 começa João, então, 20, dos 19 a 23. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com o corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior como do imediato, né, que está em capítulo 20, 23 a 31 e 21, 1 a 25. Então, de João 20 e 22. Então, o comentarista centraliza, né, esse versículo, né, em relação ao contexto, Jesus aparecendo, os discípulos ali cerrados, né, amedrontados, né, desanimados. Jesus, então, sem que abrisse as portas, Jesus entra no ambiente e diz: Pai seja convosco. Glórias a Deus. Jesus também enfatiza, né, a comissão deles, que como o Pai o enviou, ele também estava enviando os discípulos. E há esse momento, né, emblemático que ele assopra, né, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Glórias a Deus. E a gente vê que aqui Jesus já estava glorificado, né? Em outra parte do Evangelho diz que Jesus tratava sobre o Espírito Santo, mas eles ainda não haviam recebido, porque ele ainda não havia sido glorificado. Além disso, né, a promessa só se cumpriria cabalmente, ou seja, plenamente, quando Jesus fosse para o Pai, né? Então, ele ainda estava aqui na terra e ele teria que ir para enviar o Consolador. Então, aqui é algo emblemático, o fato dele assoprar aqui o Espírito, né? Alguns interpretam de um jeito, outros de outro, né? Em João capítulo 7, no versículo 37 diz: No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado, né? Então, agora já a situação, né, era outra, né? Jesus já havia sido glorificado, já havia ressuscitado e já estava com um corpo glorioso. Então ele poderia agora dar o Espírito. Mas, como veremos mais à frente, a promessa se cumpre mesmo em Atos. Então vamos ver aqui o que o autor comenta. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito, segundo o subtópico. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação desse versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é enfusal, o qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, em Gênesis 2:7, significando fôlego de vida, e é utilizada em Ezequiel 37:9, no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20:22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos,
como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecoste, né? Então, de certo que há essa obra do Espírito que é a regeneração, mas não concordo aqui com essa interpretação que vem lá do estudo da Bíblia do Estudo Pentecostal sobre regeneração, de que acontece agora, né, com os discípulos, né? Será que os discípulos só foram regenerados agora que Jesus ressuscitou? Não, a regeneração é um ato instantâneo da salvação. E eles já eram salvos. O próprio Jesus já tinha falado para Nicodemos, né? Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito já estava na Terra, desde o Antigo Testamento, né? A gente viu o Espírito, né, sobre Davi, sobre Sansão, sobre Moisés, né? Quando Moisés escolhe ali os 70 anciãos, separa os 70 anciãos para dividir a carga. O Espírito que estava sobre Moisés, Deus colocou sobre os anciãos, eles profetizaram. Então o Espírito Santo estava no ministério de Jesus, Jesus era conduzido ao deserto pelo Espírito. Jesus, né, o Espírito estava sobre ele, quando ele mesmo lê na sinagoga, ele demonstra que aquela profecia se cumpriu naquele dia, que o Espírito era sobre ele para profetizar, para dar vista aos cegos. Então, o Espírito é onipresente, ele já estava na terra. A diferença é que o Espírito seria dado à igreja, né? Seria cumprir a profecia de Joel, que seria derramado sobre toda a carne. Glórias a Deus. Então, há essa divergência, né, de interpretação. O próprio comentarista diz aqui que há inúmeras, né, mas ele vai por essa linha sobre esse estudo que está na Bíblia de Estudo Pentecostal, né, que fala sobre regeneração. Né? Então, eu não creio que a regeneração dos discípulos só ocorreu naquele momento que Jesus soprou. Né? Então, o que significaria aquele sopro, né? O próprio comentarista também cita aqui a questão do termo grego, né, ser o mesmo usado na tradução do Antigo Testamento para o grego, que é a Septuaginta, que vai ser localizado, né, em Gênesis, quando Deus sopra na narina de Adão, né, para que ele receba a vida naquele momento, e também no Vale dos Ossos Secos, né, quando esses ossos se juntam, formam pele, e agora sobre aqueles corpos, né, vem o sopro de Deus, o Espírito, e dá vida àquele exército que seria a restauração ali de Israel. Então, alguns comentários, como o pastor Ciro Zibordi, né, como o pastor Esvanildo, né, acredita que ali era um ato simbólico da formação da igreja. Né? Então, Jesus já estava glorificado, já podia dar o Espírito, né, glórias a Deus, e ele sopra, né, de forma simbólica ali, formando a igreja, dando vida à igreja, representada ali para aqueles discípulos que estavam ali. Nem estavam todos. Né? Se a gente for pensar que a regeneração só aconteceu nesse momento, então coitado de Tomé, que não estava naquela hora. E os outros discípulos, os outros 70, ou os 120, ou os 500, que Paulo diz que Jesus apareceu, né, a 500 testemunhas. Então a gente pode chegar à conclusão, seguindo, né, a linha de interpretação de muitos estudiosos, que ali era um ato simbólico, uma prévia, mas não era ainda o Espírito Santo que seria dado à igreja, que se cumpriria no Atos dos Apóstolos, né, que é a inauguração da igreja, a formação da igreja já estava pronta, né, desde quando Jesus começa a chamar e treinar, capacitar os discípulos. Agora estava ali, então, soprando de forma simbólica, formando a igreja, que iria ser inaugurada no dia de Pentecoste. Glórias a Deus. Se a gente for observar outros comentários, sem ser esse da Bíblia de Estudo Pentecostal, a gente vai ver que realmente demonstra isso. Por exemplo, no comentário Bacon diz o seguinte, sobre esse versículo 22. A tarefa dos discípulos de assumir a obra de Jesus é compatível com a sua grande concessão de autoridade para a tarefa através da vinda do Espírito. Ele assoprou, enepsese, sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, pneuma hagia. Surge imediatamente as perguntas: qual é a relação entre esta dádiva do Espírito e seu derramamento no Pentecostes? As duas ocasiões se referem à mesma vida do Espírito? Há muitas e diversas respostas para essas perguntas. Hoskins interpreta essa dádiva do Espírito aos discípulos sobre a mesma luz que outras cenas da ressurreição, isto é, como preparatória para a grande comissão. O derramamento do Espírito no Pentecostes está relacionado com a missão em público pelo poder do Espírito, que vem do Pai e do Filho, que estão no céu. Westcott chama essa ocasião de avivamento do Espírito e o advento do Pentecostes de revestimento do Espírito. Esse derramamento do Espírito, versículo 22,
não é o mesmo descrito em Atos 2,4. O primeiro ocorreu enquanto Jesus estava com os seus discípulos e o último depois de sua ascensão ao céu. O primeiro foi uma doação aos discípulos que eram certamente filhos de Deus, João 17,9. Um depósito, ao passo que o segundo foi a sua vinda manifesta e a sua permanência duradoura neles, pelo seu representante, o Paracleto. O primeiro não foi o cumprimento das promessas de Jesus a respeito da vinda do Consolador, João 7,39, 16, 7, mas foi uma concessão verdadeira, uma concessão antecipada do Pentecoste. Então aqui vai para essa linha de interpretação, considerando então esse ato, simbólico de Jesus como um penhor, como se Jesus dizendo, já foi glorificado, já posso dar o Espírito, agora faltava Jesus subir para ele derramar sobre a igreja. Glórias a Deus. Então é distinto do Pentecoste. E também não vai para essa linha de interpretação de que ali é a regeneração. Ali era um ato coletivo, ali representava a igreja, aqueles discípulos, e não era uma regeneração individual, cada um estava recebendo de forma individual, mas era o coletivo, a igreja representada como alguns pastores interpretam, ali era a formação, igual o Senhor formou o homem no Éden, ou restaurou vida a Israel no Vale dos Ossos Secos. Um trecho do comentário de Chaplin diz: a interpretação correta, todavia, envolve uma questão de quantidade e de intensidade. Nessa altura de narrativa, houve uma doação preliminar do Espírito Santo, que era a promessa e a garantia que seria concretizada aquela doação mais completa, então um penhor, quando o Senhor Jesus fosse glorificado. A doação do Espírito Santo, em seu total poder, não poderia anteceder de forma alguma a ascensão de Jesus e a sua glorificação. Porém, o Senhor quis mostrar que esse presente divino estava garantido, concedendo aos seus seguidores algo do poder que haveriam de receber mais tarde, em plena medida. Glórias a Deus. Martin Henry diz: ele disse, receba o Espírito Santo, demonstrando assim que a sua vida espiritual e sua habilidade para fazer a obra derivará e dependerá dele. Toda a palavra de Cristo que seja recebida por fé no coração vem acompanhada desse sopro divino, e sem ele não há luz nem vida. Nada se vê, conhece, discerne, nem sente de Deus, senão por meio deste. E por último, um comentário de Moody diz: soprou sobre eles. Isso faz lembrar a criação do homem, Gênesis 2,7, como anunciando a nova criação, resultando não tanto da inspiração do hálito de Deus, como da recepção do Espírito Santo. Isso não exclui nenhuma relação com o Espírito nos primeiros dias do discipulado, como também não exclui a vinda do Espírito sobre eles no Pentecoste. Aqui o Espírito foi equipamento necessário para a tarefa que estava à frente deles. Então a gente vê que a maioria dos comentários não vai para essa linha de que ali eles estavam sendo regenerados, ou seja, seguiram Jesus, o Espírito Santo operou por meio deles, quando Jesus enviou os 12, depois Jesus enviou os 70, curava, expulsava o demônio, tudo pelo poder do Espírito. Então, de maneira nenhuma, o Espírito Santo ia operar na vida deles, seja fosse salvo, seja não já fosse novas criaturas, seja já não cresce em Jesus. Então, não concordamos com essa interpretação de que ali se refere à regeneração. Só agora eles estariam sendo regenerados. E o que diríamos no velho Simeão, de Ana, que esperaram a consolação de Israel, de José, que já havia morrido, e todos os santos que morreram no Antigo Testamento, na perspectiva, aleluia, da vinda do Messias. Então, todos eles foram salvos, todos eles foram regenerados pelo poder do Espírito Santo, claro. Aleluia. A diferença agora da promessa é que o Senhor ia dotar a igreja de um revestimento de poder. Então, a diferença de Atos, ou do cumprimento da promessa do Pai, é esse revestimento de poder. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E o terceiro subtópico é um episódio anterior ao Pentecoste. João 20 e 22 também se lê: recebeu o Espírito Santo. Essa expressão surge como consequência direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou nos discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Então, se nós cremos que a obra do Espírito Santo ela ocorre na regeneração e depois também uma obra
secundária distinta, que é o revestimento de poder. Então é como se o comentarista achasse que só agora que eles estavam salvos. Não, já estavam salvos desde o momento que o Espírito os convencera a seguir a Cristo. Glórias a Deus. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria a segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Então concordamos que há essas duas obras distintas, a regeneração e a capacitação. Mas não concordo que eles só foram regenerados agora. Eu creio que eles já eram salvos, já o Espírito Santo já agia com poder na vida deles. Eles expulsavam o demônio. Jesus até diz aos 70, não se alegre com isso, mas se alegre que os seus nomes estão escritos no céu, ou seja, já eram salvos. Louvado seja o nome do Senhor. E um salvo já é regenerado, já é nova criatura, como o próprio Jesus ensinou a Nicodemos. Amém? Então, há apenas essa distinção aqui em relação ao comentário ou a linha que o comentarista segue. Ele segue, como já falamos, um estudo da Bíblia Distinta Pentecostal, que muitos outros estudiosos não concordam com isso. Nem a Bíblia e a aplicação pessoal também vai por esse lado de serem agora, somente agora, regenerados e tornados nova criatura, como a gente leu aqui, A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Eles podem até ter recebido esse avivamento, como a gente leu em alguns comentários. Ou seja, esse penhor, essa confirmação de que Jesus ia cumprir a promessa do Pai quando ele fosse. Glórias a Deus. Mas não que agora, só agora, que eles foram regenerados. Então, fechando esse parênteses, vamos dar continuidade à lição. Terceiro tópico, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. De repente, primeiro subtópico. O aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da Expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita, no dia de Pentecostes. Foi no final desse dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento do poder, Atos 1, 4 e 8, que de repente, em Atos 2, 2, ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo, Atos 2, 1 a 4. Então Jesus ressuscita, a gente vê aqui em João 20, glórias a Deus, Jesus continua com os discípulos cerca de 40 dias, então depois ele assunta aos céus, os discípulos vêem ele subindo, os anjos dizem que da mesma forma como eles viram ele subindo, ele vai voltar, louvado seja o nome do Senhor, e depois de 10 dias, então 40 dias com ressuscitado aqui na terra, vai para o céu e cumprindo a promessa, ele disse, no capítulo 16, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Glórias a Deus. Então, depois desses 40 mais 10, 50 dias, o dia de Pentecoste, que significa 50, o Espírito Santo foi dado à igreja de forma especial, de forma diferente do Antigo Testamento, que era dado de forma esporádica. Agora ele é derramado sobre toda a carne, todo aquele que crê, todo aquele que busca. Bater, abre-se usar, capacitando a igreja para a obra. Aleluia. E ele também está agindo como o Consolador, aquele que convence, então agindo nessas duas frentes. Claro que, como vimos, Consolador aqui abrange inúmeros significados, mas ele também age na regeneração, na salvação e agora também na capacitação da igreja. Segundo subtópico, que todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. João 14, 17, João 16, 8 a 10, João 20, 22. E 2 Coríntios 5, 17, Agora somos nova criatura. Contudo, desde que se dá essa obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro de Atos, dos apóstolos, teólogos associam ser cheio do Espírito ao batismo no Espírito Santo. Então, todo crente aceitou a Cristo tem o Espírito Santo. É regenerado, é nascido da água e do Espírito. Glórias a Deus.
mas anseiamos também esse revestimento de poder, esse ser cheio do Espírito, que conforme Atos significa ser batizado. Claro que na literatura paulina, cheio do Espírito também tem outro significado, né? É viver guiado pelo Espírito, né? É viver embriagado pelo Espírito, é viver, como diz, portando nenhuma condenação há para aqueles que estão em que Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, né? Então, para Paulo, né, na sua literatura, esse cheio de Espírito tem outra denotação, mas a literatura lucana normalmente associa o ser cheio do Espírito ao batismo. Como descrito, quando dizemos todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos 2:4. Então, foram batizados. Em Atos, a gente tem esse significado de ser cheio, e a gente vê também que a evidência inicial prova, né, para demonstrar que é batizado, era o falar em outras línguas. Isso não só aconteceu no cenáculo, né, e ali foram línguas, né, maravilhosas que as pessoas estrangeiras entendiam, mas a gente vai ver também que acontece em Samaria, acontece em Éfeso, acontece na casa de Cornélio, né? Então, esse Pentecoste, ele continua, né? Não foi uma única vez, não foi singular, e continua também na história, e hoje nós somos filhos de um avivamento, né, da igreja, chamado avivamento pentecostal, em que cremos, buscamos, né, estudamos sobre isso e experimentamos também o que a Bíblia fala, aleluia, que acontecia ali em Atos dos Apóstolos. E o terceiro subtópico, e começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos, já regenerados em Cristo. E essa experiência não se limitou àquele único dia, né? Então, é uma experiência para aqueles que já são salvos, né? O batismo não é para ser mais salvo que o outro, mais espiritual, para confirmar alguma coisa. É um revestimento para ser testemunho. Hoje as pessoas ou não querem ser testemunha e não querem esse poder e não se preocupam em buscar porque estão acomodadas, né? Acho que a igreja é apenas para que ele assista um culto, para que ele consuma ali um produto espiritual, né? Senta, recebe e vai embora para casa e não quer, né, servir a Deus, dá de graça o que recebeu de graça, e para isso, né, para ser capacitado de forma poderosa para fazer essa obra, é necessário o batismo. Então muitos já não buscam mais o batismo e outros buscam, recebem, falam em línguas, mas não entendem que o significado e o propósito é para ser testemunho de Cristo e não para achar que é mais espiritual do que o outro e apenas falar em língua na igreja. Não. Ele foi batizado para ser testemunho, para sair das quatro paredes e anunciar a Cristo. Aleluia. Então, é uma experiência para quem já é salvo e não se refere à salvação em si. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Atos 2, 38 e 39, né? Então, Pedro vai dizer que essa promessa não era para se limitar ali, mas seria para todos aqueles ainda que Jesus chamaria, né? O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora, Atos 2:11. Apesar de algumas pessoas compreenderem essas línguas nos seus próprios idiomas, era na verdade expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Então, eram línguas estranhas, né, para aqueles que falavam. O milagre foi aqueles que ouviram entenderem, né, glórias a Deus. Mas também há línguas, né, como Paulo dizia, né, línguas de anjos ou línguas espirituais que, para que se entenda, tem que haver outro dom de interpretação. E quem não tem, né, edifica a si mesmo. Então, há necessidade da ordem do culto, né, como Paulo instrui. Então, a gente vê que era algo contínuo, algo que Paulo não ia dar uma instrução, um ensino, se fosse algo que já havia encerrado, né, mas era algo que estava acontecendo e a igreja, né, precisava aprender sobre isso. Glórias a Deus. Em lugar nenhum da Bíblia vai cessar os dons, cessar o batismo, né? Isso foi os homens que chegaram a essa conclusão sem respaldo bíblico. Louvado seja o nome do Senhor.
Concluindo, a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares, né? Temos essas duas obras do Espírito, na regeneração e nessa capacitação, mas é claro que ele como Consolador, ele como o substituto, o Paracleto, que estaria no lugar de Cristo, ele faz uma obra muito mais abrangente na nossa vida. Glórias a Deus, ele é o nosso ajudador. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode ser manifesta na vida do pecador, regenerando na vida do salvo e batizando no Espírito Santo, né? Glórias a Deus. Então, hoje que estamos na dispensação da igreja, temos esse privilégio, temos esse presente de Deus. E um dia Deus também vai derramar, aleluia, sobre Israel, vai cumprir essa promessa, aleluia, pois tem essa dupla referência, né? Para a igreja, para todos os judeus que aceitam a Cristo e creem, e no final, né, para Israel, quando ela for também restaurada, né? Ela já se cumpriu ali a profecia dos ossos secos, né? Que já formou pele, já se juntou osso com osso, só falta vir agora o Espírito sendo derramado, soprado sobre aquela nação. Louvado seja o nome do Senhor, isso só acontece quando a igreja, né, for tirada da terra e vir a grande tribulação, Israel vai encontrar-se com seu Messias. Né? A princípio vai se enganar para o anticristo, mas na sequência vai reconhecer que aquele que eles transpassaram era o Messias, né? Jesus Cristo de Nazaré. Próxima lição, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Então, vamos falar de João 17, né? A oração intercessória de Jesus pelos discípulos, por nós, né? Ele mesmo vai citar isso no meio da oração. Vamos orar e agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado pelo Teu Santo Espírito. Possamos compreender, Pai, a importância dessa promessa, crer, aleluia, e buscar receber. Senhor Jesus está batendo até que a porta se abra. Deus poderoso, Senhor mesmo de ontem, de hoje, eternamente, e carecemos, Pai, do poder do alto para fazer a Tua obra. Batiza os crentes, Senhor Jesus, aluno da escola dominical, que possam sentir, Pai, o desejo e buscarem essa promessa tão gloriosa. Louvamos, Pai, o Teu nome e Te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e para todos sempre. Amém.